Você já parou para pensar que a generosidade, algo que normalmente associamos a qualidades positivas, pode, na realidade, ter um lado sombrio? A generosidade em excesso, quando não equilibrada e ponderada, pode se tornar um verdadeiro obstáculo em nossas vidas, afetando nossa saúde, relacionamentos e até mesmo nossa capacidade de progredir. Será que você está sendo excessivamente generoso, ignorando os sinais de que isso pode estar prejudicando você? Muitas pessoas lutam silenciosamente com a questão da generosidade em excesso, sem perceber os danos que isso pode estar causando em sua vida diária. Você já sentiu que está constantemente colocando as necessidades dos outros à frente das suas? Que a generosidade tem se tornado um fardo, trazendo desequilíbrio e frustração? Neste vídeo, vamos explorar 8 maneiras surpreendentes em que a generosidade em excesso pode prejudicar você e como encontrar o equilíbrio é fundamental para uma vida mais saudável e feliz. Pronto para aprender como evitar esses efeitos ruins e tornar a generosidade uma força positiva em sua vida? Continue assistindo. A generosidade é uma virtude admirável que pode criar conexões significativas, fortalecer laços emocionais e melhorar a vida de outras pessoas. No entanto, quando levada ao extremo, pode acarretar consequências inesperadas e prejudiciais para o próprio indivíduo. Vamos explorar melhor as 8 maneiras surpreendentes pelas quais ser excessivamente generoso pode afetar sua vida. Exaustão física e emocional. A generosidade em excesso pode sobrecarregar, levando ao esgotamento físico e emocional. A constante preocupação com o bem-estar dos outros pode deixá-lo sem energia e tempo para cuidar de você. Apenas te mostrar o problema não irá te ajudar. Por isso, vamos à parte prática. O que você pode fazer para melhorar essa área na sua vida, caso você tenha esse problema? Não há problema nenhum em ajudar as pessoas. Inclusive, é isso que estou fazendo nesse exato momento enquanto preparo esse vídeo para você. O que não podemos deixar acontecer é que o ato de ajudar outras pessoas se torne prioridade em nossas vidas. Vou explicar de outra maneira. Um exemplo simples que podemos usar para saber se estamos no caminho certo é o seguinte. Lembre-se do momento em que a comissária de bordo nos instruía a, antes de tudo, colocar a máscara de oxigênio em nós mesmos e só então ajudar a pessoa ao nosso lado. Até mesmo se essa pessoa for alguém que amamos ou mesmo uma criança desconhecida. Para sermos capazes de ajudar alguém, primeiro precisamos estar bem, ou seja, é preciso cuidar de nós mesmos antes de ajudar os outros. Sei que isso parece egoísta. Convido você a pensar sobre isso. Como alguém pode dar carona se não tem carro? Dividir o lanche se não tem o que comer? Dar conselhos de como criar filhos sem ter filhos? Ajudar alguém a resolver um problema se ainda sofre com o mesmo problema? Cuide de você em primeiro lugar, depois dos outros. Novamente, repito, isso pode parecer egoísta. A verdade é que, se você não está bem, como pode cuidar de alguém? Pense nisso. Desgaste nos relacionamentos. Ao se dedicar mais aos outros que às pessoas que estão próximas pode causar ressentimento. Pode acabar ferindo os sentimentos que quem nos ama, mesmo nós acreditando estar fazendo o melhor em relação a outras pessoas. Alguns anos atrás, minha esposa disse algo que me fez refletir: você poderia dar mais atenção para nós. Ela estava me lembrando da importância de dar atenção a ela e às nossas filhas. Não que eu não o faça, mas foi um lembrete poderoso de como é essencial valorizar quem amamos. É alguém que nos ama dizendo: ei, estou aqui, me dê atenção também. Claro, eu não sou perfeito, nem tento ser. Procuro ser melhor hoje do que ontem. Se tornar um pouco melhor a cada dia. Por que estou compartilhando algo tão pessoal? Para que você perceba que talvez sejamos mais parecidos do que imagina. Para manter relacionamentos saudáveis e duradouros, é fundamental equilibrar a generosidade com o cuidado próprio. Nesse caso, o cuidado com quem amamos. Como percebeu, precisei aprender da maneira difícil. Não sei exatamente o que está enfrentando, mas estou aqui para compartilhar como resolvi esses problemas na minha vida, esperando ajudar de alguma forma. Se você está enfrentando algo parecido, fique à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Vou fazer o meu melhor para ajudar, talvez até gravando um vídeo. Voltamos ao ponto principal. Para cuidar bem dos outros, também devemos cuidar de nós mesmos. Encontrar esse equilíbrio não é fácil, mas é fundamental para manter bons relacionamentos. Não se trata de egoísmo, mas de garantir que estejamos bem, ou seja, em condições de oferecer o nosso melhor às pessoas que amamos. Impacto na saúde mental.
Ser excessivamente generoso pode acabar causando muita ansiedade e estresse, não é mesmo? Além disso, nós ficamos se sentindo meio deslocados, é uma situação tensa. Esse é o resultado de querer ser bom demais. A pressão de atender às expectativas de todo mundo, o tempo todo, pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Desculpe eu ser chato, mas preciso te lembrar. Cuide de você primeiro. Se você não estiver bem, não tem como fazer o bem. Perda de autonomia. Ser generoso ao extremo pode causar a perda da sua autonomia e independência. Porque, sempre priorizar os outros, você pode acabar deixando suas vontades e necessidades, para depois, perdendo o controle da sua vida. Certa vez, uma pessoa, que aqui vou chamá-la de João, para proteger seu nome verdadeiro. Ele me procurou e contou a seguinte história. Contou que era conhecido por ser uma das pessoas mais generosas de sua cidade. Sempre disposto a ajudar, a doar seu tempo e recursos, como dinheiro, ferramentas, carro, e tudo o que fosse preciso para ajudar. Mas, como dizem, o excesso pode ser prejudicial. Pedro estava tão focado em ajudar os outros que, muitas vezes, esquecia dele mesmo. Ele colocava as necessidades e desejos dos outros sempre à frente dos seus. Com o tempo, ele percebeu que estava perdendo sua autonomia e independência. Sua vida passou a ser controlada pelas necessidades e expectativas dos outros. Ele se viu em uma situação em que não conseguia mais dizer não a ninguém. Sua generosidade em excesso tinha levado ele a colocar em segundo plano suas próprias vontades e necessidades. Ele tinha perdido o controle sobre sua vida, e isso o deixou angustiado. Isso, para não dizer, depressivo. A história de João nos ensina que a generosidade é uma virtude admirável, mas é muito importante encontrar o equilíbrio. Devemos lembrar de cuidar de nós mesmos, de nossas vontades e necessidades, para podermos continuar sendo generosos, de maneira saudável e sustentável, com os outros. Dificuldade em dizer não. Esse é outro ponto na minha vida que sofri para aprender. Novamente, foi minha esposa que me alertou sobre isso. Há alguns anos, eu fazia parte de um grupo de empresários onde a ideia era nos ajudarmos compartilhando conhecimentos, até aí tudo bem. O detalhe é que ela percebeu que uma pessoa se aproveitava da minha generosidade para pedir favores além do normal. Eu, por não saber dizer não, ou melhor, porque eu não sabia dizer não, fazia o que me pedia, mesmo me prejudicando. Mesmo me deixando em segundo plano, gerando a perda de autonomia, que acabamos de ver. O medo de desapontar ou frustrar os outros pode levar a uma incapacidade de estabelecer limites saudáveis. Isso pode levá-lo a aceitar compromissos e demandas que estão além de suas possibilidades, causando estresse e ansiedade constantes. Passei por isso e aprendi a lição. E se você passa por isso, a forma de resolver não é fácil, mas funciona. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, deixe nos comentários que gravo um vídeo falando desse tema em específico. Inclusive, já me veio um nome para esse tema. O poder de dizer não. Acredite, esse é um superpoder. Porque mudou a minha vida por completo. Hoje vivo bem melhor comigo mesmo por aprender a arte de dizer não. É isso, esse pode ser o título do vídeo. A arte de dizer não. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, escreva nos comentários a frase, a arte de dizer não. Que gravo um vídeo sobre esse tema. Impacto financeiro. Olha, estou tentando não ser tão pessoal ao escrever sobre esses assuntos, mas não consigo evitar. Afinal, já passei por todos esses problemas causados pela generosidade em excesso, e este não foi diferente. Gostaria de dizer que não passei por nada disso, mas não seria verdade. A realidade é que ser excessivamente generoso pode fazer com que você gaste demais ao ajudar os outros, prejudicando suas finanças pessoais. É fundamental aprender a equilibrar a generosidade com a responsabilidade financeira. Talvez você conheça alguém que emprestou dinheiro além do que podia, ou talvez tenha sido você, essa pessoa. Por isso, você sabe as consequências disso: dívidas, amizades desfeitas, gente falando sobre você e muito estresse. Vamos ao nosso mantra: cuide de você primeiro, para poder cuidar dos outros. Isso não é egoísmo, é inteligência emocional. Dependência emocional. Por falar em inteligência emocional, chegamos no problema gerado pela generosidade em excesso, que é a dependência emocional. Ser excessivamente generoso pode criar dependência emocional em outras pessoas, o que pode ser prejudicial tanto para você quanto para elas. É extremamente importante incentivar a independência e o desenvolvimento próprio em seus relacionamentos. O que isso quer dizer?
Existe um ditado que diz que devemos ensinar a pescar ao invés de dar o peixe já pescado. Faço isso com minhas filhas desde que eram bem pequenas. Apesar de ter condições de comprar carros, casas e tudo o que o dinheiro pode proporcionar, ensino a elas que vieram ao mundo para serem fortes e independentes. Estão aqui para viver intensamente, não para levar uma vida comum, ou seja, mediana. Quando digo que precisam ser independentes, não estou dizendo que elas devem viver como se ninguém importasse. Ensino a elas, principalmente, que elas devem controlar suas emoções. Que precisam aprender a tomar decisões. Que devem ser livres para seguir suas escolhas sem precisar da aprovação dos outros. Confesso que o resultado está melhor que eu poderia imaginar. Não digo isso para parecer que eu quem sou o responsável. Não é isso. É apenas para te dizer que sim, existe uma maneira de educar a mente para o sucesso. Levei 17 anos para aprender. Agora, é muito mais simples compartilhar o que aprendi com outras pessoas. Inclusive, é isso que estou fazendo exatamente agora enquanto divido com você esses conhecimentos. Vamos ao próximo tópico. Resiliência pessoal comprometida. Talvez falando assim fique um pouco complicado de entender. Por isso, vamos entender melhor o que isso significa na prática. Se não cuidar de si, sua resiliência pode ser prejudicada, ou seja, sua capacidade de se recuperar de situações difíceis pode ficar prejudicada. Isso dificulta lidar com problemas e vencer obstáculos de maneira eficiente, ou seja, faz com que você não consiga resolver problemas ou superar desafios de forma prática e adequada. Ser uma pessoa generosa é ótimo, mas é muito importante aprender a equilibrá-la cuidando também de suas próprias necessidades e limites. Sei que muitas dessas informações despertam nossa reflexão sobre a generosidade em excesso. Isso é bom, porque nos faz lembrar que nós também somos importantes. Além disso, se este vídeo fez algum sentido para você e acredita que pode fazer a diferença na vida de alguém que conhece, compartilhe-o em suas redes sociais. Juntos, podemos criar uma comunidade comprometida em promover o equilíbrio entre a generosidade e o autocuidado, uma chave essencial para uma vida plena e gratificante. Para continuar recebendo conteúdo valioso sobre autoconhecimento, bem-estar e desenvolvimento pessoal, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Parabéns por dedicar seu tempo a assistir a este vídeo. Vejo você no próximo vídeo para continuar essa jornada de crescimento e aprendizado com você. Lembre-se, seja generoso, mas também seja generoso consigo mesmo. Até breve!